Meninas, meninos, saudações. Continuando com as nossas atividades da apostila, regiões industriais nos países centrais, nos países do dito norte desenvolvido. Vamos começar com algumas características gerais da industrialização nestes países do norte desenvolvido. Países que nós vamos dizer de industrialização clássica. E o que é industrialização clássica? São países que se industrializaram ainda no paradigma da primeira revolução industrial. É o caso dos países europeus, é o caso dos Estados Unidos em industrialização já a partir do início do século XIX e o Japão no finalzinho do século XIX, na transição para a segunda revolução industrial. Esses países apresentam algumas características gerais que eu coloquei aqui no slide para vocês. Primeiro, mobilização de setores de baixo incremento tecnológico para países pobres. Então, esses países, como é o caso da Alemanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido, são países que tiveram, ao longo do século XIX, primeiras décadas, meados do século XX, nos seus territórios, indústrias as mais diversificadas, inclusive indústrias extrativas, siderurgia, metalurgia em diferentes setores de atividade, como, por exemplo, automobilístico, indústrias de alimentos, indústrias têxteis, mas estas indústrias que eu estou citando para vocês são indústrias que não precisam de força de trabalho de alta qualificação, não precisam de uma densidade mais elevada de objetos do meio técnico-científico informacional e, consequentemente, esses países não precisam gastar a sua força de trabalho de alta qualificação nestes empreendimentos. Ainda mais, a siderurgia, as indústrias extrativas causam alto impacto ambiental. Então também pode haver a mobilização dessas indústrias para outros países onde não apenas a força de trabalho é superexplorada, mas o território é superexplorado e com potencial dano ambiental, com potenciais acidentes ambientais. Daí a mobilização dessas atividades para outros países. Notem então que o país que acolhe estas atividades, o país do sul, o país subdesenvolvido, ele não tem tantos ganhos assim. Isso normalmente é colocado como aumento do investimento externo direto. Sim, é aumento do investimento, mas este investimento está superexplorando o trabalho, está superexplorando o território. Basta nós nos lembrarmos, claro, capital doméstico, tá? A Companhia Vale. Mas a Companhia Vale e os episódios de Brumadinho, né, de Mariana, não é? Então, dano ambiental, acidente tecnológico e ceifando vidas nessas regiões, tá certo? E para quê? Para exportar minério de ferro para a China, né? Então, o país pobre acolhe estes empreendimentos, né? Insisto, a Vale é empresa nativa, mas frequentemente o país pobre acolhe estes investimentos que geram superexploração do trabalho, superexploração do território. Também no país desenvolvido há problemas. Nós não podemos pensar o país desenvolvido, nós não podemos pensar um país monolítico. Ele tem divisões, ele tem, né, grupos internos. Se nós pensarmos no trabalho nos países centrais, vejam aqui, aumento do desemprego nestas antigas regiões industriais. É o caso da região do Vale do Reno-Ruhr, aqui na Alemanha, é o caso da região nordeste e sul dos Grandes Lagos nos Estados Unidos. São as antigas regiões industriais, principalmente na Inglaterra, dentro do Reino Unido. Agora, nestas regiões, onde há um problema efetivo de aumento do desemprego industrial, de aumento da sensação de vulnerabilidade social para os trabalhadores, para as populações de rendas médias baixas, há uma instrumentalização deste problema real pela extrema-direita. Daí o populismo de direita, o populismo de extrema-direita nesses países ganhando força a partir destes setores de vulnerabilidade social. Vamos aprofundar isso daqui a pouquinho. Agora, começando então a atividade industrial nesses países pelos Estados Unidos. Nós temos uma primeira região industrial americana, de formação industrial mais antiga, o Manufacturing Belt, região industrial mais antiga e, portanto, com industrialização lá no século XIX, lá no início do século XIX, no modelo da primeira Revolução Industrial. É esta regiãozinha aqui, que vai se industrializar nesta área dos Estados Unidos, entre outros pela abundância de capital no início do século XIX. Era a região que antes da industrialização desenvolvia atividade manufatureira, que concentrou capital nesta área. Era uma região farta em população no início do século XIX, população que se revertia em força de trabalho e mercado consumidor, e uma região abundante em recursos naturais necessários, tanto para a primeira quanto para a segunda revoluções industriais.
recursos como carvão da região dos Apalaches e minério de ferro da região dos Grandes Lagos. Daí esta área concentrar produção industrial nos Estados Unidos e ganhar este apelidozinho. Nós já vimos a aula de agropecuária americana, os ditos belts, né? Os cinturões agrícolas americanos, né? E aqui nós temos o cinturão da produção industrial dos Estados Unidos, mas isto no contexto de primeira revolução industrial. Na transição para a segunda revolução industrial e na terceira revolução industrial, tendem a surgir novas regiões industriais. Industrialização mais recente nesta regiãozinha que eu vou denominar Sunbelt. Então vejam, aqui o Manufacturing Belt. Aqui as regiões do Sunbelt, no sul dos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos. E por que o crescimento industrial mais acentuado nestas áreas mais recentemente, a partir da década de 1950, 60? Fatores geopolíticos, Guerra Fria. Num contexto de Guerra Fria, com potencial conflito entre Estados Unidos e União Soviética, não é inteligente concentrar toda a atividade produtiva industrial em uma mesma região. Daí o espalhamento estratégico das indústrias, principalmente indústrias importantes num cenário de conflito, como é o caso da indústria de armamentos, da indústria eletrônica, da indústria de informática, tá legal? Comércio com o Japão. Tradicionalmente o comércio americano se dava no século XIX, início do século XX, com os países europeus, pelo Oceano Atlântico, dinamizando as economias da costa leste americana. Mas com o crescimento da economia japonesa em reconstrução no pós-guerra e com o alinhamento político-econômico do Japão com os Estados Unidos, esse comércio se intensificou pelo Oceano Pacífico e dinamizando as economias da costa oeste dos Estados Unidos. Deseconomias de concentração, que nós vimos nas apresentações anteriores. Há um limite para a região industrial tradicional absorver indústrias. Chega um momento que ela está literalmente abarrotada e os fatores de produção industrial começam a estar dados em melhores condições fora das regiões tradicionais de concentração. Trata-se então do processo de deseconomias de concentração. Depois da Segunda Guerra Mundial, o custo para aquisição do terreno, o valor imobiliário, é menor fora da área tradicional de industrialização. A oferta de energia, transporte, podem estar dadas em melhores condições fora da região tradicional de industrialização. É o processo de deseconomias de concentração. Inclusive, vários dos fatores que eram atrativos para as indústrias nesta área não são mais atrativos para as indústrias da terceira revolução industrial. A gente tem o Vale do Silício, por exemplo, que demanda centros de pesquisa, universidades, força de trabalho de alta qualificação, e não os velhos fatores da primeira revolução industrial. Temos, portanto, uma diferenciação. Temos, então, uma área antiga de produção industrial nos Estados Unidos, Nordeste e Sul dos Grandes Lagos, e novas áreas de industrialização no sul dos Estados Unidos, no oeste americano, que a gente passa a denominar de Sunbelt. A partir das características do Sunbelt, a gente pode fazer uma oposição entre o Sunbelt e as velhas áreas industriais. Vamos pensar. Em quais regiões industriais nós temos força de trabalho de maior qualificação e de melhor remuneração? Nas novas áreas industriais do Sunbelt, onde nós temos indústrias que trabalham com mercadorias de maior valor agregado. Ora, indústrias que trabalham com mercadorias de maior valor tecnológico da terceira revolução industrial, no Sunbelt. Aonde nós temos desemprego industrial maior. Ora, as indústrias do Manufacturing Belt são sensíveis a qualquer incremento tecnológico. Qualquer automação no processo de industrialização diminui a empregabilidade muito fortemente. Então, o desemprego industrial torna-se maior no Manufacturing Belt e, como nós vimos no slide anterior, com a tendência de mobilização de várias dessas indústrias para países pobres. Portanto, as características industriais melhores estão dadas no Sunbelt. As características industriais mais precárias estão dadas no Manufacturing Belt. E, portanto, ele vai ser redenominado, rebatizado mais recentemente. Ao invés de nós chamarmos de Manufacturing Belt, nós podemos denominar Snow Belt, Rust Belt, Frost Belt. Notem a ideia do apelido, o apelido que remete a uma ideia. Então, trata-se de uma região mais setentrional, mais fria dos Estados Unidos. Então, não é apenas a ideia de um clima frio, mas
que a economia industrial está fria, Snow Belt, Frost Belt, tá certo? Né? O cinturão da ferrugem, né? O Rust Belt, as velhas indústrias, né, emperradas, enferrujadas americanas, tá legal? Denominações nada elogiosas para uma atividade industrial decadente dessas regiões. Cuidado antes de eu avançar, a indústria é decadente nessas regiões, há desemprego industrial nessas regiões, nós já vamos reforçar isso, tá legal? Agora, isso não traduz uma economia em geral ruim. Então vamos pensar aonde está a mais importante bolsa de valores do mundo. Bolsa de valores de Nova York, bolsa de valores de Chicago é a principal bolsa de valores para comercialização de commodities mundiais, tá certo? Então trata-se de uma economia em processo de terciarização. O setor secundário está em decadência no velho Manufacturing Belt, no dito Snow Belt, Rust Belt, Frost Belt. Mas o setor terciário cresce, inclusive com sedes de grandes empresas, sedes de grandes bancos e importantes bolsas de valores. Mas há decadência industrial, há forte desemprego industrial, a ponto de haver algumas localidades que passam a receber essa denominação estranha, Ghost City, não é? A cidade fantasma, Detroit, algumas regiões de Detroit que sofrem hoje despopulação, perda de população, diminui a população da cidade, formando extensas áreas, bairros desabitados, antigos empreendimentos como shopping center fechados, abandonados, aumentando, portanto, a pressão da sociedade contra estes problemas. Mas quem é que recentemente acolheu mais esta ideia? A extrema-direita é que conseguiu fazer a melhor instrumentalização disto, a partir de um discurso nacionalista, ufanista, xenófobo, que não vai resolver os problemas de desemprego industrial, mas que foram acolhidos, né, são ideias que foram acolhidas pelo eleitor. Como a gente poderia sistematizar isto? Bem, dá uma olhadinha aqui no nosso mapa para 2012, eleição presidencial dos Estados Unidos. A área azulzinha votou no candidato democrata, a área vermelhinha votou no candidato republicano. Nós sabemos que o crescimento do populismo de direita se deu muito mais fortemente no Partido Republicano, em partes do Partido Republicano, do que no Partido Democrata. O Partido Democrata ainda se vincula a alguns ideais que nos Estados Unidos são chamados de liberais e que a gente entende como de bem-estar social. Então vejam, se há um ideal de seguridade social produzido pelo poder público, vejam o que aconteceu nesses estados do Snow Belt, né? Votaram no candidato democrata com vistas a este aparato de seguridade social. Mas será que é uma percepção da mudança efetiva das condições de vida desses trabalhadores durante o governo do Barack Obama? Não houve. A ponto de, vejam na última eleição presidencial americana, a costa oeste continuou votando nos democratas, tá legal? Né? A gente tem partes do meio oeste também votando nos democratas. A Flórida mudou, mas a Flórida sempre muda, de eleição para eleição. Ela é um estado que fica sempre em cima do muro, ora pende para um lado, para o outro. Agora, a grande mudança, eu diria, aconteceu justamente nos estados do Snow Belt, que assumiram o discurso do candidato Donald Trump. Qual era o discurso dele? Discurso nacionalista, America First. Se eu for eleito, eu vou obrigar que as empresas americanas voltem a abrir nos Estados Unidos. Eu vou obrigar que as empresas americanas gerem emprego para os americanos. Então, é um discurso com um pano de fundo nacionalista, ufanista, xenófobo, e que foi comprado pelo eleitor nestes estados. Como eu disse anteriormente, será que esse discurso tem validade prática? Não tem. Ele não trouxe as empresas de volta, não é? Mas o eleitorado americano comprou parte desse discurso, validando o candidato Trump e não a candidata Clinton. Tudo bem? Não é algo que acontece só para os Estados Unidos. Vejamos para a Alemanha. Aqui nós encontramos a mais velha, extensa, importante região industrial
da Alemanha, região do Vale do Reno Ruhr, maior região industrial, mas com industrialização da primeira revolução industrial e, portanto, como para a região do Manufacturing Belt, do Snow Belt, uma área de atividade industrial decadente na Alemanha. Não é a única área onde nós temos desemprego industrial. Esta região era a antiga Alemanha Oriental. Com a reunificação da Alemanha, as indústrias que se estruturavam segundo a lógica socialista foram compradas pelo capital ocidental ou faliram, fecharam. Há que se ter um cuidado em relação a isto. Então, quando o socialismo ficou exposto ao capitalismo, então essas empresas fecharam. É uma superioridade do capital. Não. São modelos de organização econômica diferentes. Dou um exemplo. Obsolescência programada. As empresas ocidentais trabalham em uma lógica consumista, de produção massiva e consumo massivo. Então, a mercadoria industrial tem que ter um ciclo de reposição o mais rápido possível. O consumidor compra, de alguma forma dispensa essa mercadoria e adquire outra. E é isso nós denominamos obsolescência programada. Agora, isto tem validade para o capital? Sem dúvida, porque assim há a reposição rápida da mercadoria, a aquisição de novas mercadorias. Será que isso tem validade do ponto de vista ambiental? É impossível nós condicionarmos sustentabilidade ambiental com obsolescência programada. Será que esta é a melhor forma de gestão dos recursos naturais e humanos da sociedade? Produzindo mercadorias com recursos naturais, utilizando força de trabalho, utilizando a energia que a sociedade produziu para descartar o mais cedo possível as mercadorias? Não. Então as empresas socialistas não funcionavam segundo a lógica de obsolescência programada. Quando estas indústrias estão expostas à concorrência ocidental nestas regras do capitalismo, óbvio, elas não vão se adaptar e vão fechar. Vamos imaginar um cenário oposto. Um cenário no qual as empresas capitalistas é que fossem absorvidas pela lógica socialista. É óbvio que essas empresas teriam que se adaptar ou fechariam, porque a lógica socialista diria: eu não estou entendendo, vocês produzem mercadorias com o propósito de a mercadoria estragar o mais cedo possível, é uma sandice. Ou se adapta ou fecha. Então são lógicas de funcionamento econômico distintos, e como houve a tendência hegemônica do capital sobre esta área, essas empresas da antiga Alemanha Oriental acabaram fechando, aumentando também o desemprego industrial nessas regiões, aumentando o fluxo migratório na direção do oeste, da antiga parte da Alemanha Ocidental. Isso aumentou a oferta de trabalho de alta qualificação da antiga Alemanha Oriental na Alemanha Ocidental, reduzindo, portanto, o valor, o preço desta força de trabalho e aumentando a xenofobia na Alemanha, na antiga Alemanha Ocidental, contra os migrantes da antiga Alemanha Oriental. Não apenas isto, com o desemprego industrial nessas duas regiões, e em especial na antiga Alemanha Oriental, aqui, e tal qual nós vimos para os Estados Unidos no Snow Belt, há crescimento do populismo de extrema-direita, especificamente com esse partido de extrema-direita, a AfD, Alternativa para a Alemanha, que mantém um discurso xenófobo contra a migração, que mantém um discurso nacionalista, ufanista, que, de novo, é de difícil validade prática, mas é facilmente comprado pelo eleitorado. A mesma coisa vai acontecer no Reino Unido, nas suas antigas regiões industriais. Vejam o voto que aconteceu principalmente no País de Gales e na Inglaterra, favorável ao Brexit. Sabemos que a campanha Brexit também se estruturou pautada por valores de extrema-direita e que conseguiu ter maior retorno junto a este eleitorado masculino, de idades médias, urbanos, em cidades industriais decadentes. Então esse mesmo discurso passou a ter maior validade, viabilizando a campanha Brexit. Visto então esses países europeus, visto os Estados Unidos, vamos avançar pelo Japão.
O Japão, que tem industrialização mais tardia frente aos países de industrialização clássica, no chamado período Meiji, na segunda metade do século XIX, quando o país passou por um processo de ocidentalização. Coloquei ocidentalização aqui entre aspas, né, porque eu acho até uma expressão pejorativa, mas é simplesmente para designar que o Japão passa a se reconfigurar politicamente dentro de um contexto de Estado-nação com poder centralizado, né, como os países europeus. O Japão passa a se constituir como uma monarquia, mas absolutista a partir do final do século XIX, no regime imperial do período Meiji. Se, do ponto de vista político, o processo de ocidentalização pressupõe a formação de um Estado nacional centralizado na forma de uma monarquia absoluta, nós vamos ter, do ponto de vista econômico, o Japão se industrializando a partir da segunda metade do século XIX, com um problema de alta gravidade que os Estados Unidos não tinham. Qual seja, o Japão tem uma pequena extensão territorial comparativamente aos Estados Unidos, que tem vastos recursos naturais para explorar no território. Vocês podem pensar, bem, mas os países europeus não são grandes e têm recursos naturais. Sim, de fato, é uma diferença, né? Então, a Alemanha tem o carvão na região do Vale do Ruhr, a França tem o carvão, o minério de ferro nas regiões da Alsácia, da Lorena, né? Então, sim, e não estão dados esses recursos naturais para o Japão. Para piorar a situação japonesa, no final do século XIX, os recursos naturais europeus não bastam para a atividade econômica europeia. E daí os países europeus se lançarem às práticas de controle político de outros territórios, práticas imperialistas na África e na Ásia. O Japão não tem a extensão territorial dos Estados Unidos, não tem os recursos naturais dos países europeus. Tem uma extensão pequena e não tem outras áreas. África e Ásia já são ocupadas pelo imperialismo europeu no final do século XIX. Como que o Japão vai resolver todos esses problemas? Através de um caráter militar expansionista, aumentando a área de controle direto do Japão na Ásia-Pacífico. Então, vejam, no século XIX nós temos um controle indireto americano sobre a América Latina, a doutrina Monroe. Então, países independentes, mas que têm uma condição de vassalagem, vamos colocar assim, em relação aos Estados Unidos. Os países europeus têm uma forma diferente, um controle direto, né? A soberania dos países europeus é estendida sobre regiões da África e da Ásia em práticas imperialistas. O Japão vai seguir essa mesma linha, mas com um explícito controle militar em guerra de conquista sobre diferentes regiões. O Japão, que não tem 400 mil quilômetros quadrados de área, vai ter uma área superior a 4 milhões de quilômetros quadrados de controle envolvendo partes da China, sudeste da Ásia, Oceania, até a década de 1930, até a Segunda Guerra Mundial. Daí, na Segunda Guerra Mundial, a participação do Japão ao lado das demais potências do eixo leva o Japão à derrota na guerra e destruição das suas infraestruturas de produção, além de ocupação por forças americanas, que imediatamente após a Segunda Guerra Mundial impõem graves restrições contra a retomada da atividade econômica japonesa. Vejam que é uma diferença. Em 1947 já está organizado um plano Marshall, com investimentos americanos para a reconstrução da Europa Ocidental. E já para o Japão, não. Em 1946, 47, 48, 49, os Estados Unidos vão impor restrições contra a reorganização da economia japonesa. Porém, há uma imposição do cenário geopolítico mundial que vai mudar a relação dos Estados Unidos com o Japão. Trata-se da Guerra Fria e da expansão do socialismo na Ásia, Mongólia, China, Península Coreana, Península da Indochina. Todas essas sociedades que vivem as maiores mazelas ligadas ao capital estão optando pelo socialismo na virada dos anos 50, 60. Daí a necessidade de o governo americano, à luz da doutrina Truman, de contenção do socialismo no mundo, mudar este quadro no Extremo Oriente. Mas através de quem? Quem é o país que pode estar alinhado aos interesses americanos no Extremo Oriente? Quem vai ser para os Estados Unidos a França, o Reino Unido, a Itália do Extremo Oriente?
Não há países com tradição econômica e industrial na região, não há países com alinhamento político com os Estados Unidos. Então, como resolver este problema? Com o Japão. O Japão tem tradição industrial anterior à guerra. O Japão não tinha alinhamento político com os Estados Unidos, mas derrotado que foi, ocupado com forças militares americanas, pode agora ser mais facilmente moldado às necessidades dos Estados Unidos. Há então uma mudança na relação Estados Unidos-Japão a partir dos anos 1950. Então vejam, novamente, bem mais tardiamente na comparação com os países europeus no pós-guerra, que já tem um plano Marshall em 1947. Só a partir de 1950 é que aumentam os investimentos americanos na reconstrução da economia japonesa. Não apenas reconstrução da economia japonesa, com a abertura do mercado americano para importação dos produtos japoneses. Agora vejam, os Estados Unidos têm um mercado consumidor que já lida com produção industrial desde o século XIX. Os Estados Unidos vão abrir o seu mercado para importação de produtos japoneses. O consumidor americano vai querer comprar um carro, um automóvel feito no Japão. A resposta é sim. Vimos na aula anterior os modelos de produção. O Japão já tinha, de forma hegemônica, o modelo que a gente viria a denominar de toyotista, que produz mercadorias finais de muito maior qualidade e, portanto, a qualidade dessas mercadorias vai sim ser reconhecida, vai viabilizar o mercado americano para essas mercadorias. Notem então que há uma necessidade geopolítica e também uma questão de ordem econômica envolvida, tá certo? Qual é a questão de ordem geopolítica? Através do Japão, os Estados Unidos têm uma ponta de lança para deter a expansão do socialismo na região. E tem uma questão de ordem econômica. O Japão tem as condições infraestruturais, a qualificação de força de trabalho, a organização industrial que possibilita acolher este investimento externo americano com vantagens, com rentabilidade na década de 1950. O Japão, então, com isto, avança em um ciclo de crescimento econômico, o milagre econômico japonês do pós-guerra, com grande crescimento industrial, com grande crescimento econômico nos anos 1950, 60, 70, até os anos 1980. Nos anos 1980 acontecem pelo menos duas coisinhas ruins para a economia japonesa. Primeiro, a pressão dos Estados Unidos pela desvalorização da moeda japonesa. O Japão acorda esse processo de desvalorização, aumentando os custos de exportação. A economia japonesa, a economia industrial japonesa do pós-guerra, funciona fundamentalmente para exportação. Com o aumento do valor da moeda japonesa, há um custo maior de exportação, fazendo com que haja problemas para a economia do país. Mas tem um segundo problema grave. O Japão meio que anuncia na sua economia aquilo que viria a ser a crise econômica mundial de 2008. Os bancos japoneses eram alguns dos maiores bancos do mundo no final dos anos 1980. Bancos são muito importantes, porque eles viabilizam investimento para a produção e crédito para o consumo. Bancos de grande porte mobilizam muito maiores recursos para uma ponta e outra da produção de consumo. Os bancos japoneses, com um crescimento cada vez maior, se ancoravam no mercado imobiliário, mas esse mercado imobiliário tinha crescimento dos ativos imobiliários, tinha crescimento do preço dos imóveis de forma especulativa, como a gente viu na crise de 2008. Quando a bolha especulativa do setor imobiliário japonês estourou, então o preço dos imóveis despencou. Os bancos japoneses sustentavam a sua atividade investindo nesses imóveis. Os bancos tiveram então entraram em crise, tendo dificuldade para a manutenção dos investimentos na produção do crédito para o consumo. O Japão então mergulhou no final dos anos 80 por esses dois fatores, estouro da bolha do setor imobiliário que prejudicou o seu sistema financeiro e valorização da sua moeda. Por causa desses dois fatores, o Japão mergulhou em uma situação de crise ou baixo crescimento econômico, que grosso modo ele não saiu dessa condição até a atualidade. Eu vou fazer uma extensão nesta aula, tá? Então esta aula na apostila trabalha só com os países de industrialização clássica. Eu vou fazer uma extensão porque
Essa forma de industrialização do Japão no pós-guerra tem tudo a ver com a industrialização de outros países da região na sequência. Então, vou me concentrar aqui com vocês novamente. Olha só, investimento americano que tinha um valor geopolítico, econômico e geopolítico. Era rentável fazer o investimento no Japão, mas tinha um forte valor geopolítico de deter a expansão do socialismo na região. Será que vocês não imaginaram, enquanto eu estava dizendo isto, só o pequeno Japão pode, ele, deter a expansão do socialismo na toda a gigante Ásia? Claro que não! Isso é uma primeira etapa dos investimentos, nos anos 1950. Depois nós vamos para uma segunda etapa de investimentos nos anos 1960 e 1970, em países como a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, que nós passamos a denominar tigres asiáticos, tá certo? Então veja, a partir da economia japonesa e agora nestes outros países verdinhos do nosso mapa, com vistas a fortalecer uma economia capitalista vinculada ao bloco capitalista, impedindo a expansão do socialismo na Ásia, tá certo? Eu disse países, mas é uma imprecisão, tá? Coreia do Sul é um país, Singapura é um país. Taiwan não é um país, né? Ou a gente não sabe ao certo. Para ser um país, um estado, precisa ser reconhecido no cenário internacional. Taiwan é para onde o governo capitalista, dito nacionalista chinês, fugiu com a vitória dos revolucionários comunistas do Mao Tse-tung em 1949. A China ainda demanda hoje soberania sobre Taiwan. Taiwan tem um governo, tá? Mas esse governo não é reconhecido pela maior parte dos países do mundo. Eu acho que é algo em torno de uns 15, 20, não deve chegar a 25 o número de países que reconhecem Taiwan como um país de fato. Tem, por exemplo, trocas de embaixadas. Isso por pressão chinesa. A China reivindica a soberania sobre Taiwan e, portanto, para um país ter relação diplomática com a China, não pode reconhecer Taiwan como um país. Vejam que este é um problema de ordem política, não é um problema de ordem econômica ou comercial. Será que a China tem alguma reserva, faz alguma pressão contra países que estabelecem relações comerciais com Taiwan? Problema nenhum. Inclusive porque o principal parceiro comercial de Taiwan é a China continental, tá certo? É um problema político, não reconhecimento de Taiwan como país. Relações comerciais, a China não vê nenhum problema e ela é a principal parceira comercial de Taiwan, tá certo? E Hong Kong não é um país. Hong Kong é uma localidade, uma cidade de posse britânica até o final dos anos 90 e reanexada à China no final dos anos 90. Então, uma área de soberania chinesa, tudo bem? Então, como vai se dar a industrialização desses países? Investimento externo direto, a partir dos anos 1960 e 70. Investimento americano e investimento japonês. De novo, com os dois vieses, o viés geopolítico de deter a expansão do socialismo na Ásia, mas o viés também econômico, de superexploração do território, superexploração do trabalho para atividades de baixo valor agregado. A gente já tem uma maturação do toyotismo nos anos 1960 e 70. Vimos na aula passada que em regime toyotista há uma fragmentação das etapas do processo de produção. Há etapas do processo produtivo que não demandam força de trabalho qualificada, que não demandam melhor infraestrutura no território. Estas etapas podem se instalar nos tigres asiáticos com vistas à superexploração do trabalho, do território e à exportação da produção. E por isso muito importante, esses tigres asiáticos passam a ter uma industrialização que a gente denomina de industrialização como plataformas de exportação. Plataformas de exportação porque a produção não fica basicamente no mercado interno, a produção é principalmente para exportação. Muita atenção para um processo. Os tigres asiáticos têm industrialização vinculada a essa ideia de plataformas de exportação com superexploração do território, superexploração do trabalho. Porém, houve forte ganho no que diz respeito ao saldo comercial. E os países tigres asiáticos, essas regiões dos tigres asiáticos, passaram a usar inteligentemente esses saldos comerciais, usar no investimento em instituições de ensino, em educação, e investir também na dinamização da atividade produtiva. Então, o que o investimento externo buscava nos tigres asiáticos nos anos 1960 e 70? Ora, força de trabalho de baixa qualificação
para produzir radinho de pilha de baixa qualidade, para produzir brinquedo tecido de baixa qualidade. Mas com os investimentos, resultado dos saldos comerciais, os tigres asiáticos investiram em educação e passaram a ter uma força de trabalho de alta qualificação na atualidade. Investiram na dinamização doméstica das suas economias. E hoje nós encontramos, como um exemplo didático, vamos dizer assim, a Coreia do Sul, com a sua Samsung, com a sua Hyundai, empresas que são grandes jogadoras mundiais, concorrem com empresas ocidentais, com inclusive grandes vantagens em alguns setores. Então é um processo de dinamização econômica, social, junto a estes países. O que gera um problema para o capital. As indústrias têxteis, as indústrias de brinquedo, que superexploravam a força de trabalho nos anos 1960 e 70, agora encontram na Coreia do Sul, em Taiwan, uma força de trabalho de alta qualificação e que não se sujeita mais a esta superexploração. Não tem problema. O capital vai ser reinvestido em outras regiões, os chamados novos tigres, onde as indústrias têxteis, a Nike, por exemplo, busca esse processo de superexploração do trabalho, superexploração do território. Tudo bem? Antes de fechar, uma ideia muito importante. Vejam, aqui nós temos os tigres asiáticos, que também são chamados de tigres de primeira geração. Aqui os novos tigres, né, que também são chamados de tigres de segunda geração. Mas eles são chamados de novos tigres porque eles têm um processo de industrialização agora que guarda características que parece o processo de industrialização dos velhos tigres, os tigres de primeira geração, tá certo? Agora, será que nós podemos então antever que estes novos tigres, daqui mais 20, 30 anos, têm as características que hoje aparecem na Coreia do Sul, em Taiwan? A resposta é não. Vamos primeiro por uma máxima, digamos assim, não é? Lembrem-se de Marx citando Hegel, né? Parafraseando Hegel, né? A história não se repete, a não ser como farsa ou como tragédia. Mas será um axioma de uma ideologia marxista? Não, é uma questão de ordem prática. Para os tigres asiáticos se industrializarem, eu acabei de falar para vocês, né? Houve as tensões inerentes à geopolítica mundial da Guerra Fria. Os investimentos eram de caráter geopolítico. Será que hoje há tensões intrínsecas à Guerra Fria? Não. Então, como vão haver os mesmos investimentos? Vamos colocar de uma forma ainda mais específica, um recurso através do qual a Coreia do Sul avançou seu processo de industrialização foi com o investimento americano durante a Guerra do Vietnã, para que através da Coreia do Sul os Estados Unidos tivessem recursos de abastecimento em forças militares, uniformes, indústria de alimentos para suas tropas na Guerra do Vietnã. Então, durante a Guerra do Vietnã, altíssimo investimento que se traduziu em avanço da industrialização na Coreia do Sul. Existe alguma Guerra do Vietnã hoje para viabilizar investimentos na Indonésia, né, na Malásia? Não. Então, o processo que foi vivido pelos chamados tigres asiáticos é individualizado, não é passível de ser reproduzido da mesma forma por outras regiões, tudo bem? Então, os novos tigres não necessariamente passarão pelo mesmo processo de industrialização. Insisto, tigres asiáticos e novos tigres não são países centrais, então eles não estão nesta aula. Mas vejam o que eu disse para vocês, é um processo de industrialização que tem uma linha contínua, né, desde o Japão, né, e a reconstrução japonesa patrocinada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Então eu acho bastante mais didático nós colocarmos os tigres asiáticos e os novos tigres nessa mesma apresentação, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta em relação a qualquer um desses temas, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!